Fala galera, todo mundo quer ter aquela foto cinematográfica para postar no Instagram. Mas será que para fazer isso a gente precisa de uma câmera profissional como uma Canon 80D? Então, meu povo, antes de começar esse vídeo, eu quero falar sobre uma tag muito maneira que eu estou participando, que é o VEDA. O VEDA é Video Everyday April. É um desafio que youtubers do mundo inteiro participam, onde a gente tem que produzir um vídeo inédito todos os dias durante todo o mês de abril. E para que esse conteúdo não fique totalmente aleatório, eu separei diferentes categorias para cada dia da semana, e esses vão ser vlogs todas segundas e sextas, dicas de fotografia e filmagem todas terças e quintas, um conteúdo técnico toda quarta-feira para ajudar vocês a se desenvolver melhor em fotografia e filmagem utilizando tanto câmeras profissionais quanto seu celular. Aos sábados, nós teremos uma série chamada Como Eu Faria, onde vocês me enviam fotos e vídeos que vocês fizeram para que eu mostre como eu faria. Pode ser como eu editaria, pode ser como eu filmaria, como eu faria composição, para ajudar vocês a terem insights onde vocês podem descobrir a melhor forma ou uma forma diferente de fazer o mesmo projeto. E finalmente, aos domingos, nós vamos ter os vídeos criativos, que serão curtas, pequenas edições e coisas divertidas que eu vou estar filmando para sair um pouco dessa vibe de só tutorial e vlog. Como hoje é quarta-feira, nós vamos ter um assunto técnico. Para introduzir essa aula, o que eu vou falar para vocês é: você não precisa de uma DSLR para alcançar fotos de excelentíssima qualidade. Todos os smartphones atuais têm excelentes câmeras, tanto iPhone quanto Samsung, LG, todos eles têm tecnologias cada vez mais avançadas e eles estão chegando a um ponto onde estão muito semelhantes às DSLRs. E para provar esse ponto, eu tirei várias fotos com a minha DSLR e com o meu iPhone aqui dentro de casa, aproveitando o tema da quarentena, para que vocês possam olhar e tentar desvendar qual foto foi tirada com o iPhone e qual foto foi tirada com a minha câmera profissional. Vamos lá? Então galera, essas aqui vão ser as primeiras duas fotos. E qual delas você acha que foi tirada com o iPhone? Opção A ou opção B? Mesmíssimo local, só que agora um close-up das escovas de dente. Qual das duas você acha que foi o celular que tirou? Dessa vez eu tenho uns ornamentozinhos de Natal que eu tinha aqui em casa. Qual das duas você acha que é a com o celular? Opção A ou opção B? Agora a nossa queridíssima Nutella, muito bonita e gostosa. Qual que é o celular? A ou B? E para finalizar, agora a diferença mais gritante, que foram essas duas fotos. Qual dessas você acha que foi uma câmera profissional e qual dessas você acha que foi o celular? A ou B? Antes da gente começar já a aula, eu já queria dizer que tecnicamente foi uma brincadeirinha de 1º de abril. Nenhuma dessas fotos foi tirada com a câmera profissional. Todas elas foram tiradas com o iPhone e editadas no próprio celular. A única diferença foi basicamente como eu editei e o que eu usei para tirar as fotos. Nesse ponto, você provavelmente está se perguntando: ok, todas as fotos foram tiradas com o celular, mas como é que você fez isso? Você teve que pagar por algum aplicativo? Como eu posso fazer para o meu celular ter fotos tão profissionais quanto uma câmera fotográfica profissional? Primeiro, a câmera fotográfica profissional é capaz de modificar algumas coisas que o seu celular, por padrão, não deixa você modificar. Essas coisas são a velocidade de abertura do obturador, o diafragma e o ISO. Esses são os 3 pilares que fazem possível você ter o total controle da sua fotografia. Existem muitos programas de celular que permitem que você habilite essas funções, só que no geral eles são todos pagos. Felizmente, existe um programa da minha empresa favorita que é gratuito e tem tanto para Android quanto para iPhone. E eu tô falando do Lightroom, o primo do Photoshop, que também pertence à Adobe. Como hoje é a quarta técnica, obviamente não iria só comentar que um celular pode ser tão bom quanto uma câmera. Eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Eu montei um pequeno cenário aqui atrás, e você não precisa se preocupar do tipo: ah, eu não tenho todos esses equipamentos. Você não precisa de todos esses equipamentos. Eu uso porque ao longo dos anos eu venho adquirindo diferentes equipamentos, e hoje eu tenho isso. Mas eu também comecei com pouco ou quase nada.
Eu vou usar a câmera padrão do iPhone para tirar a primeira foto. Depois disso, nós vamos usar o próprio editor do iPhone para editar todas as cores, luzes e etc. E depois nós vamos fazer o mesmo processo pelo Lightroom, para que vocês possam ver quantas possibilidades a gente ganha quando a gente usa um programa profissional em relação a quando a gente usa o que a câmera já nos oferece por padrão. Eu fiz essa pequena composição aqui e eu vou usar ela como tá, para a gente poder tirar a foto e vocês verem o resultado. Vou abrir a câmera do meu celular. E o que eu vou fazer é, eu vou virar a câmera de cabeça para baixo, porque dessa forma eu consigo pegar um ângulo de super-herói, onde a câmera está embaixo e a pessoa está acima, toda imponente. Eu posso clicar no caso do iPhone para encontrar o brilho perfeito. Se eu clicar aqui na parte da luz, vai ficar muito escuro. Se eu clicar numa parte escura, vai ficar mais claro. E agora eu vou bater a foto. Vamos abrir aqui a foto e a gente tem a opção de editar bem aqui embaixo. Quando eu clico para editar, vocês vão poder ver que o iPhone já tem muitas funções que são muito interessantes. Ele tem essa opção de regular automaticamente, o que faz uma pequena mudança, e tá tudo bem. Ele tem a configuração de exposição, onde a gente pode controlar quanta luz a gente quer que ele mostre. Eu vou deixar um pouco mais iluminado. A próxima opção são os highlights. Os highlights é meio difícil de explicar mostrando aqui no aplicativo do iPhone, mas é como se fosse os pontos de luz, né? Os focos de luz. Então a gente tem as lâmpadas aqui no chão, a gente tem um reflexo no rosto dele embaixo, e se eu aumentar, tudo isso aumenta. Só que você pode ver que o iPhone dá esse resultado esquisito aqui atrás, que ele quebra, porque a foto que ele tira não é uma foto RAW. E uma foto RAW é uma foto sem compactação, ela tem todos os dados e as informações da foto guardados nela. Como essa foto não é RAW, quando você começa a editar demais, você começa a perder muita informação e a sua edição não fica perfeita. Então a gente vai aumentar um pouquinho isso aqui, só para ter mais brilho. Nas sombras, a sombra é uma das coisas mais interessantes e ela ajuda muito a recuperar fotos escuras. Quando você tem uma foto muito escura, você diminui a sombra, ó, e aquele detalhe que eu tinha perdido no olho, no cabelo, se recupera, ó. Você consegue ter um controle muito grande dos volumes e um controle muito grande de recuperar pedaços da imagem que pareciam estar perdidos na sombra. Eu não vou tirar muito não, porque se eu tirar demais, vai perder o efeito dramático que eu quero. Eu vou só tirar um pouquinho para ver um pouco mais do cabelo dele. E aqui nós temos o brilho. O brilho, assim como o highlight, controla a luz, mas ele controla mais de uma forma geral. É como se fosse os meio-tons, a iluminação dos meio-tons. Então eu vou colocar um brilho mais escuro, porque eu quero deixar aquele drama da luz embaixo deles. Vou vir aqui no Black Point, que assim como sombras controla o lado escuro, só que o Black Point controla os extremos. Então se eu puxar demais, as partes pretas ficam muito pretas. E se eu puxar de menos, as partes pretas ficam com aquela cara meio lavada, meio cinza. Que pra mim é mais interessante deixar um pouco mais escuro. A saturação é a quantidade de cor que você tem na sua imagem. A vibrância é parecido. A diferença da vibrância para a saturação é que a vibrância controla a questão de tons de cor que são mais puxados para a cor da pele, tons mais naturais. Mas ele não muda muito a pele, ele tenta manter as cores da pele. O que eu vou fazer é, eu vou aumentar a vibrância para que o chão fique mais azul e eu vou dar uma diminuída na saturação para que ele não fique tão amarelado. Acho que eu aumentei demais a vibrância aqui, vou dar uma diminuída. E a saturação tá boa assim. A temperatura é muito importante. A temperatura controla, por exemplo, se a luz que estava entrando na sua câmera foi muito azul, você pode jogar vermelho para quebrar a cor. Se a luz que você estava filmando ou fotografando era muito vermelha, muito laranja, você joga o azul para quebrar e voltar para o branco. Então aqui nesse caso, se eu aumentar o meu vermelho, você pode ver que o azul ficou branco. E se eu diminuir, você vê que a pele dele ficou azulada. Então depende de qual que é o seu interesse. Como eu quero dar aquele mood, né, aquela sensação de que a gente tem uma luz azul no lugar escuro, eu vou puxar um pouco mais pro azul e eu quero que a pele dele fique um pouco azulada, porque tecnicamente a única luz que tá vendo nele é a de baixo. A gente sabe que não é, porque eu tenho uma luz aqui do lado e uma luz aqui que vocês não estão vendo, mas tem uma luz que está apontando diretamente pro meu rosto aqui. E essa luz também está afetando aqui. E como vocês podem ver na imagem, o canto do rosto dele está recebendo essa luz todinha que está aqui do lado. E o rosto dele está meio iluminado por causa da luz que está ali na frente. Outra coisa que a gente pode controlar é o tint. Assim como a temperatura controla do azul para o vermelho, o tint controla do verde para o roxo. Então, por exemplo, no 0 tá assim. Como está muito azul,
Eu gosto de puxar um pouco para o rosto porque deixa ainda mais fria a minha imagem. Por exemplo, aqui você pode ver que o fundo ficou mais branco, a imagem ficou mais suave. Se eu puxar para o verde, já fica estranho, assim, não fica natural. Então eu vou deixar no azul mesmo, não tanto, porque senão a cara dele começa a ficar roxa, eu não quero isso. Eu acho que aqui tá bom. O legal do iPhone é que se você quiser ver o anterior, você só clica na imagem, que você pode sempre comparar o antes e o depois. Além disso, nós temos o controle de Sharpness, que é o quão definido a sua imagem é, né? O contrário de estar embaçado. Se eu aumentar muito, ele fica mais em foco, se por assim dizer. Só que ele também fica meio granulado, meio esquisito. Então eu gosto de aumentar um pouquinho o Sharpness, mas nunca demais. A definição é parecida, mas o Sharpness ele mexe mais com os contornos. A definição mexe com a imagem como um todo, principalmente nas cores. O contraste fica bem maior. Se você olhar aqui na roupa, ó, quando eu aumento a definição, fica tudo mais escuro. Eu gosto de brincar um pouco com a definição, não demais, mas eu gosto de aumentar um pouco. E redução de ruído. Se você estiver aqui em cima, você pode ver que tem muito ruído em algumas áreas aqui, ó. E eu posso sumir com esse ruído, aumentando a redução de ruído. O problema é que junto com o ruído, os detalhes vão embora também. Então aqui no nariz dele, se eu tirar todo o ruído, ele fica embaçado. Você pode ver que o nariz já não tá... Fica muito ao seu gosto, mas eu não gosto de exagerar na redução de ruído, porque se você exagerar na redução de ruído, fica muito Barbie, muito pele lisa, semelhante ao que algumas pessoas fazem em edições de fotos de modelo, que eu não gosto muito, na verdade, do estilo. E o vignette é aquela borda escura que fica em volta da sua imagem, ou branca, se for pro outro lado. Então, uma borda branca, uma borda escura. É um problema de algumas lentes que naturalmente fazem o vignette, e você pode adicionar uma borda branca para quebrar a borda escura. Ou tem gente que adiciona para criar um efeito dramático. Então eu vou adicionar aqui, vou dar um dom, e agora a nossa imagem está editada como a gente pode editar aqui no próprio editor do iPhone. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o nosso amigo Lightroom. Eu vou abrir o Lightroom aqui, e aqui já tem as fotos que eu tirei recentemente. Quando você abrir pela primeira vez, ele vai te pedir um login. Felizmente, o Lightroom é gratuito. Você pode só baixar no seu celular e fazer o login com a conta do Gmail, do Facebook, e eu acho que também do Twitter e com a própria conta da Adobe. Assim que você abrir o Lightroom, você pode clicar nessa câmera aqui embaixo para abrir o modo câmera. Se eu colocar em automático, não é tão diferente da câmera padrão que já vem no seu celular. O que a gente vai fazer é clicar aqui em Auto e mudar para Profissional. Instantaneamente ele abre esse menu que tem todas as configurações que uma câmera profissional te daria. A primeira opção é a exposição. Com ela você escolhe quanta luz você quer que entre ou não na sua lente. Lembrando que a gente não vai mexer tanto na exposição, porque a partir do momento em que a gente mexer com o ISO e o tempo de abertura do obturador, automaticamente a exposição vai ficar bloqueada, porque ela configura esses dois para você. A próxima opção é o tempo de abertura do obturador. Quanto tempo você quer que a sua câmera fique capturando a imagem? Quando você mexe aqui, veja que ali embaixo ele mostra onde que a configuração está atualmente. Se você colocar um valor muito alto, vai entrar muita luz, só que a sua foto tem grande chance de sair embaçada ou de nem aparecer nada, como é o caso aqui, porque tem muita luz entrando. Essas linhas que ele mostra na tela representam as partes da sua imagem que estão estouradas, elas estão totalmente brancas e entrou muita luz. A gente vai querer evitar essas linhas. Vamos colocar uma iluminação que agrade a gente. E o ISO, a regra básica do ISO é: sempre coloque o ISO mais baixo que você puder. Você só vai subir o ISO se você não tiver outra opção. Aqui no caso a gente pode mudar o tempo do nosso obturador até achar uma iluminação que nos agrade. A próxima opção é o White Balance. White Balance é o controle de cor. Como as luzes que eu estou usando são todas luzes frias, a gente precisa utilizar um padrão que esteja pronto para aceitar luzes frias. Esse aqui é luz de tungstênio. Porque eu escolhi a luz de tungstênio, a minha imagem ficou extremamente azul porque ele está esperando receber uma luz vermelha. O que a gente procura quando a gente mexe no White Balance é que as cores brancas sejam brancas. Então vamos clicar aqui e vamos escolher um padrão que vai ser esse aqui. Essa é outra função muito interessante que o iPhone não deixa você controlar exatamente. É o foco. Ele mostra com essa linha verde exatamente aonde a sua imagem está focando. Então o Homem de Ferro agora está no foco e agora o Rocket está no foco. Última coisa, aqui em cima tem a opção DNG ou JPEG.
DNG são fotos RAW. Lembra que eu falei ali atrás que fotos RAW guardam muito mais informação? É isso que a gente quer. Certifique-se de que ali em cima está marcado DNG e não JPEG. Vamos tirar agora aqui a nossa foto. Vou colocar a câmera de baixo de novo, porque a lente fica abaixo dos meus personagens e assim eu consigo fazer uma pose mais heróica, né? E o que eu vou fazer é que eu vou chegar mais perto que der, assim, ainda colocando ele todo no quadro, e vou controlar o zoom para que o Homem de Ferro fique o mais em foco possível, ao mesmo tempo que eu desfoque o Rocky o máximo que eu puder. Então vou tirar minha foto, pronto. Você pode clicar aqui embaixo para ver a sua foto, mas ele não deixa você fazer nada. Se você encostar o dedo aqui, ele fecha a foto. E agora a gente vai para a parte mais divertida e interessante do Lightroom, que é a bendita da edição. Eu adoro o Lightroom, especialmente porque ele é muito fácil e rápido de editar e ele deixa você ser muito mais específico nas suas edições do que esses editores padrões, e ele é impressionantemente bom para um programa gratuito. A Adobe não tirou as principais funções do Lightroom só porque ele está de graça. Então a gente vai voltar aqui, a gente vai clicar na nossa foto, que é um DNG, que foi a foto que eu tirei. O enquadramento não está dos melhores, mas no momento não é o que a gente quer ver. Essas primeiras funções, eu vou deixar vocês testarem se vocês quiserem. São funções de edição tipo rotacionar, mudar o crop. Às vezes se tem alguma coisa na sua imagem que você quer remover, você pode usar essa Healing Tool aqui e remover essa coisa. Então, por exemplo, eu vou tirar o olho dele aqui, etc. Eu não vou entrar em detalhes agora porque não é o foco dessa aula. Mas saiba que você pode fazer esse tipo de edição se você quiser. Aqui pra frente ele tem um alto, eu não vou clicar no alto porque é a mesma coisa do padrão, ele só tenta sozinho definir o que ele quer, mas a gente quer ser criativo, então a gente vai clicar aqui em Light. Você pode ver que as opções são praticamente as mesmas opções do editor padrão do iPhone. Mas qual é a maior diferença? Primeiro, essa foto está em RAW. Ou seja, a gente consegue ir muito longe com algumas edições que a gente não conseguia no iPhone. Vou dar um exemplo aumentando os highlights. Eu aumentei os highlights no máximo e ele não quebrou, que nem aconteceu com a outra foto que eu tirei. Se eu diminuir também no mínimo, ele também não quebra. Você pode ver que não ficou perfeito, porque isso aqui é uma explosão de luz, ele está estourado aqui. Mas ele também não ficou horrível, ainda daria para usar assim se você quisesse, porque de longe, do tamanho original da foto, você não consegue ver que está quebrado. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser, eu vou aumentar os highlights. Eu vou aumentar um pouquinho o contraste para ele ganhar mais cor e ficar mais definido. A exposição, eu não vou mexer nela por enquanto, então vou dar um duplo clique aqui para voltar para o padrão. As sombras, eu quero aumentar as sombras. Os brancos, eu quero aumentar os brancos para brilhar mais ainda. E os pretos, eu vou deixar um pouquinho mais fraco para eu ver mais detalhes. Além disso, a gente tem essa opção aqui que já é a primeira grande diferença do Lightroom para o editor padrão, que são essas curvas. Com as curvas, eu consigo controlar as cores de acordo com a luz. O que eu quero dizer com isso? Esse pontinho aqui embaixo são os pretos. Esse pontinho aqui em cima são os brancos. Se eu desço os brancos, eu diminuo a minha luz. Se eu subo os pretos, eu aumento a quantidade de luz nas minhas sombras. Existe uma técnica muito padrão e muito famosa chamada a curva em S. Você aumenta um pouquinhozinho só a luz e você diminui um pouquinho as sombras, e aí você aumenta o contraste com isso. Se eu segurar, eu consigo ver que o contraste está bem maior. Eu não quero fazer isso, eu estou feliz como estão as luzes aqui, mas saiba que você pode fazer isso. Além disso, ele permite que você modifique as coisas por cor. Então, por exemplo, eu posso escolher vermelho, verde ou azul. Se eu escolher o azul e eu subir, a imagem fica mais azulada. Se eu descer, ela fica mais amarelada. O verde, subindo, fica verde, descendo, fica magenta. O vermelho, subindo, fica vermelho e descendo, fica ciano. O que você pode fazer é controlar cada uma dessas cores individualmente. Então, por exemplo, eu quero que fique mais azulado, mas eu quero avermelhar um pouquinho também, quero deixar mais magenta, e você pode fazer essas modificações de acordo com a sua necessidade. Nessa foto, eu realmente estou satisfeito com o que eu tenho aqui, então eu não vou mudar muita coisa. Vou clicar em Done e voltar para a parte principal. Color. A aba de cor ela é muito interessante.
Ela permite controlar o white balance, caso a gente tenha errado em alguma coisa, então eu posso deixar mais azulado ou mais amarelado. E nesse caso eu quero deixar um pouquinho mais azulado. Ela permite controlar o tint, se tiver muito esverdeado ou muito rosa, você pode regular, eu vou puxar um pouquinho para o rosa. E ele também tem o controle de vibrância e saturação. Eu vou aumentar um pouquinho a vibrância e diminuir um pouquinho a saturação. Agora vem o pulo do gato, a minha seção favorita do Lightroom. Se você clicar em Mix, você consegue controlar essas cores que ele mostra aqui individualmente. Então, por exemplo, eu quero criar uma sensação de que a luz azul está bem forte. Eu clico na luz azul e eu aumento a saturação somente da luz azul. Vou fazer a mesma coisa para a luz ciano e aumento a saturação somente dela. Se eu quiser, eu também posso puxar a cor mais para um lado ou para o outro. Por exemplo, se eu clicar aqui na luz azul, eu posso puxar mais para o ciano ou eu posso puxar mais para o roxo. Nesse caso, eu vou deixar ele um pouco mais para o ciano. Além disso, eu posso controlar o grau de luminância da luz, ou seja, mais branco ou mais escuro. Eu vou deixar um pouco mais escuro para eu poder ver melhor a cor da luz. Agora, a gente pode brincar com os tons de pele. Você pode verificar se o tom de pele é realmente esse, modificando qualquer coisa e ver o que você está mudando. Se eu aumentar o brilho ou diminuir, eu consigo mudar o tom da pele dele. Nesse caso, eu quero que ele fique um pouco mais rosado e aumentar a saturação. A mesma coisa com o vermelho, mas você pode ver que o vermelho não está mudando muita coisa, porque a gente tem pouca coisa vermelha nessa imagem. E até mesmo a roupa dele, que é vermelha, não está tão vermelha assim, ela está mais pro magenta. Ó, quando eu modifico a saturação ou o brilho, a roupa dele modifica junto. Eu estou satisfeito com o que eu tenho aqui em relação às cores, então eu vou dar um done de novo e vamos para a aba Efeitos. A aba Efeito é aquela questão da textura, da claridade, do dehaze, que se eu quiser mais detalhes eu aumento a textura. A claridade também dá para aumentar a quantidade de detalhe ou deixar mais suave, só que aí ele fica muito embaçado, muita cara de sonho, não gosto disso. Eu vou aumentar um pouquinho, a textura eu vou deixar como tá. E o dehaze, às vezes vale a pena aumentar bastante, às vezes vale a pena tirar. Eu vou aumentar só um pouquinho. Depois que eu fiz essas modificações, vocês podem ver que a saturação ficou muito alta. Então eu vou voltar aqui na aba Cor. Eu vou diminuir um pouco a vibrância, que ficou muito alta. E a saturação tá bem assim, não preciso mudar muita coisa não. A próxima questão é o detalhe. O detalhe é bom para se você tem uma imagem que está desfocada e você queria que ela estivesse em foco, você aumenta o sharpening e aí ela vai ficar mais nítida. O problema disso é que a troca é que você vai começar a ter uma imagem mais granulada. Ó. Se eu voltar para o zero, a granulação diminui um pouco. Então assim, depende da necessidade, eu acho que o foco tá bom, eu não preciso aumentar isso. E o outro ponto agora é a redução de noise, né? A redução de ruído. Se eu aumentar a redução de ruído, você pode ver que a imagem fica naquela mesma troca. Eu perco um pouco de definição, um pouco de detalhe, só que eu também perco o ruído. Eu vou aumentar um pouquinho, não muito. E a redução de ruído de cor é mais ou menos a mesma coisa, às vezes funciona melhor, depende de como a sua imagem está iluminada, das cores que estão aparecendo. A questão ótica, toda lente tem um grau de curvatura. Esse Enable Lens Correction reduz essa curvatura. A curva do iPhone não é muito grande, então ele não fez uma grande diferença, mas você pode ver que a imagem dá um leve zoomzinho. E a aberração cromática também é um negócio que acontece que quando a luz entra pela lente, ela se divide. Mais ou menos aquela capa do Pink Floyd que você vê uma luz branca entrando e várias cores saindo. Isso acontece na lente e acaba criando distorções na borda da sua imagem. Aqui eu não estou vendo nenhuma aberração cromática, nenhuma coisa grave, mas se tivesse, se você clicar, o Lightroom automaticamente vai tentar resolver essa questão. Eu não estou vendo nenhuma diferença, eu vou deixar assim. A questão de geometria é uma questão muito para o seu gosto. Você consegue usar distorções para gerar efeitos de lente que você não tem na vida real. Então, por exemplo, se eu aumentar a distorção assim, eu consigo simular uma lente olho de peixe, que a minha câmera não tem. E aí eu posso vir aqui, por exemplo, em vertical e deixar ele ainda mais em cima, como se eu tivesse abaixado mais ainda. E aí você pode ir brincando e regulando até achar uma configuração que você se interesse. E aí aqui embaixo você pode aumentar o scale
para sumir essa parte branca. Ou você pode clicar aqui em Constraint Crop. Quando você faz isso, ele resolve o problema, só que, infelizmente, ele dá um zoom que danifica a sua imagem. Então, se eu clicar aqui, ele deu esse zoom, parece ótimo, e eu posso voltar. Só que se eu sair da imagem e voltar para a imagem, se eu clicar aqui, cancelar a edição, né, voltar, cancelar não, e voltar para cá, e eu já tinha aplicado o efeito, você não consegue voltar para a imagem original, a menos que você venha em resetar tudo. Só que em resetar tudo, ele vai literalmente tirar todas as edições de cores, todas as edições de tudo. Então, se você, na geometria, colocar o Constraint Crop, tenha certeza que você quer fazer isso, porque se você usar todos os seus voltar aqui, ou se você sair para o menu principal e voltar, você não vai conseguir recuperar a sua imagem. Eu acho que com o crop aqui tá bom. Se eu segurar, a gente pode comparar. Olha que diferença que a imagem ficou. Uma qualidade muito maior, impressionante. Não parece que foi a mesma câmera que tirou a foto. E eu, inclusive, vou voltar aqui e vou aumentar um pouquinho o brilho, porque tá muito escuro. Agora tá show de bola. Nós acabamos de fazer uma edição. Você tem que salvar a sua imagem no seu celular, então você clica ali. Você pode exportar para alguém, ou você pode só clicar aqui em exportar para o rolo da câmera. Ele vai converter essa imagem para você em JPEG e vai salvar na sua câmera para que você possa enviar para as outras pessoas. Demora um pouquinho, alguns segundinhos, mas pronto, está exportado. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Hoje nós apenas molhamos o pé no que seria fotografia. Eu espero que vocês se divirtam e testem bastante. Eu ainda vou fazer outras aulas explicando como funciona cada coisa direitinho, principalmente a questão do diafragma, do obturador, do ISO, porque essas são a base da fotografia. Se você domina isso, você já domina praticamente tudo que tem que saber de mais importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo interessante sobre fotografia, sobre criatividade, sobre filmagem, sobre estilo de vida. Tem muita coisa legal vindo por aí. E esse foi o primeiro vídeo do Veda, e a gente vai ter mais 29 vídeos vindo esse mês, vai ter muito conteúdo bacana chegando, muita coisa que não é específico para profissionais. Então se inscreve que vai ser massa demais. Deixa o seu like aqui embaixo, se você tiver qualquer pergunta, pode perguntar, eu respondo normalmente tudo. E compartilha esse vídeo com uma amiga ou um amigo que gosta de tirar fotos e queira aprender um pouco mais sobre como tirar fotos com seu celular. Obrigado por ter me acompanhado até aqui e até a próxima.